Fala Extremer, tudo bem contigo? Bora lá, mais um vídeo para a série Os Medos que podem impactar na sua negociação. Lembrando que este material está sendo extraído do livro A Psicologia por Trás das Negociações, um livro que eu escrevi e que agora está passando por um processo de leitura crítica e em breve estará liberado para vocês aí. E quando nós falamos de medo, nessas vertentes do medo, uma das que mais incomoda é o medo de conflito, por vários motivos, né? Primeiro que alguns perfis comportamentais já não gostam de conflito. Outros não gostam de conflito porque entendem que tem um estresse, uma briga, ou que pode gerar ali uma mágoa para com alguém, e aí as pessoas evitam este processo. Vamos lembrar que conflito não é briga. Conflitar é ter ideias diferentes, por processos de cultura, criação, valores, crenças e várias outras coisas. Mas não significa que eu preciso brigar com o meu interlocutor, pelo contrário. Eu preciso entender o ponto de vista, a linha de raciocínio que essa outra pessoa tem e trabalhar em cima disso, ok? E para que a gente possa chegar aí a um consenso. E por incrível que pareça, fazendo mentoria em várias empresas, treinamentos, a maioria das vezes as pessoas estão falando a mesma coisa de uma forma diferente e estão conflitando por este motivo. É legal a gente trabalhar esse processo do medo com base no conflito, até para que as pessoas possam entender. E quando eu trago para você aqui a psicologia por trás das negociações, essa negociação não é somente uma negociação comercial. Pode ser uma negociação de um líder para um liderado, pode ser uma negociação entre departamentos, pode ser uma negociação entre empresas, pode ser uma negociação entre pais e filhos, né? Então existem vários pontos aí que a gente consegue trabalhar nessa psicologia por trás das negociações, ok? Então bora lá. Medo por conflito. O que faz com que as pessoas gerem algum tipo de conflito? É uma discordância, seja a nível de entendimento, seja a nível de processo, seja a nível até emocional, por um estresse ou por problemas ou processos que já tenham acontecido e em algum momento tenha gerado algum tipo de incômodo. É legal a gente entender esse medo por conflito, porque volto a dizer, conflito não é briga, é uma divergência de ideias, pensamentos, linha de raciocínio e algumas outras coisas. E quando a gente entende esse processo, a gente começa a trabalhar o outro da melhor forma para que a gente também possa entender a visão do nosso interlocutor. E existem alguns pontos aí que são preocupantes. Um dos pontos é a permissividade, né? Tem pessoas que, para não entrar em um processo de conflito, ou elas são extremamente permissivas ou extremamente reativas. Algumas fogem das situações, ou seja, elas acabam procrastinando demais alguns pontos de negociação que poderiam ser tratados de um jeito até simplista, com uma resolução rápida que trouxesse um resultado mais assertivo. Então, quando a gente entende este processo, fica muito mais fácil de trabalhar as negociações. Bacana? Trouxe até um texto para vocês aqui legal. Alguns exemplos, né, quando a gente fala sobre o medo do conflito, são evitar tópicos difíceis. As pessoas que têm medo de conflito podem evitar abordar tópicos que considerem sensíveis ou difíceis de discutir. Isso pode levar a uma falta de transparência e comunicação clara. Olha que interessante isso. As pessoas deixam de ter uma comunicação clara, assertiva e transparente pelo medo aí de levantar ou trabalhar um tópico difícil, o que pode impedir o progresso da negociação. Entenda que até os tópicos mais difíceis, eles devem ser trabalhados. Não é que eles podem, não, eles devem ser trabalhados. E busque a melhor forma, né, até com a ajuda de profissionais, ou de pares de trabalho, a melhor forma que você pode trabalhar esses pontos difíceis, sem que eles se tornem pontos de estresse, que eles sejam trabalhados de uma forma que traga uma certa suavidade, mesmo sendo um assunto desafiador, tá bom? Outro ponto legal aqui que eu já comentei, ceder mais do que o necessário. O medo de conflito também pode levar as pessoas a ceder mais do que o necessário em uma negociação, a fim de evitar um conflito. Isso pode levar a acordos desfavoráveis ou a um desequilíbrio na negociação, onde uma das partes acaba se beneficiando mais. E esse ceder mais do que o necessário, a médio e longo prazo, pode gerar aí, vai gerar um desgaste emocional. Porque a pessoa pensa, puxa, eu estou sempre cedendo,
Por mais que a outra parte, ou essa outra parte pode ser até você, né? Sabendo que o seu interlocutor cede mais do que o necessário, pode tentar se beneficiar de um jeito até que, eu não vou dizer ilícito, né? Mas até que moralmente não seja correto. E isso vai gerar no seu interlocutor ou até em você um estresse tão grande que a partir dali você não negocia mais com a pessoa. Porque você acredita que a pessoa está sempre tentando tirar vantagem. Então tome muito cuidado com isso. Nem você ceder demais. E quando você perceber que o teu interlocutor está cedendo demais também, tome cuidado para não se beneficiar, tirar vantagem ao ponto que o outro se sinta lesado, né? Então vai chegar um determinado momento que a outra pessoa fala assim, poxa, né, aquela pessoa me enganou, aquela pessoa forçou uma barra. Quantas vezes você já ouviu falar ou até tenha vivenciado esse processo da dor pelo medo do ceder demais, né, da concessão exagerada. Quantas vezes eu, como treinador de vendedores, treinador, né, de empresas, vi pessoas relatando, poxa, Gustavo, eu acabei comprando uma coisa que eu não precisava, acabei cedendo demais numa negociação, eu fiquei chateado, isso me fez mal, tanto que empresas já cortaram fornecedores por esse motivo. Então tome cuidado, né? Além de que todas as vezes que você se aproveita de alguém, né, de um jeito que não é moralmente correto, o universo vai cobrar de você também, ok? Então toma cuidado com isso. Outro ponto, foco em manter a harmonia. O medo do conflito também pode levar as pessoas a focar em manter a harmonia entre as partes envolvidas. Mesmo que isso signifique evitar o confronto em questões importantes, isso pode resultar em uma solução insatisfatória. Eu sou um cara que eu tento trabalhar o máximo possível o processo da harmonia, mas eu não fujo de conflitos. Trabalho o ambiente harmonioso até para que as pessoas fiquem no seu racional, no seu neocórtex, e que elas não vão para o teu sistema límbico, que são os sistemas das emoções. Pessoas que estão emocionalmente envolvidas, elas estão irracionais. Então manter a harmonia é bacana, por quê? Porque você deixa as pessoas racionais pensando de um jeito racional e atuando de um jeito racional. Mas essa harmonia não pode perpassar justamente a racionalidade da negociação. Ou seja, vamos esconder alguns pontos aqui, vamos trabalhar uma coisa de um jeito um pouco mais disfarçado para manter a harmonia. Não, isso não é bom, não é salutar e em algum momento vai gerar um estresse. Outro dia, conversando com uma pessoa, falando a respeito do saber falar não. É muito importante que você saiba falar não. Se você tem a certeza de que não dá para fazer ou de que não dá para ser feito, do que você gerar uma falsa expectativa e depois ter que falar não. Você vai criar uma harmonia a curto prazo, mas vai criar um estresse muito maior a médio e longo prazo. Tanto que se dá para fazer, legal. Se você acredita que existe a possibilidade, deixa claro que você acredita que existe a possibilidade, mas que não tem certeza. Até por ser uma coisa inédita, por exemplo, uma negociação inédita. Agora, se você tem absoluta certeza de que não dá para fazer, trabalha de um jeito assertivo. Eu realmente não consigo fazer, ou desta forma nós não trabalhamos, ou não tem como fazer por uma margem de negociação, enfim. Deixa de um jeito claro que não dá para fazer, porque a pessoa vai saber que não é para ela e para ninguém, que não dá para ser feito. E tá tudo bem, ela pode ficar até chateada, mas ela vai entender que você jogou de um jeito honesto, aberto, e que você não ficou enrolando a pessoa. Até porque o maior ativo do ser humano é o tempo, né? Então tome cuidado com desperdiçar o tempo dos outros, gerando uma expectativa que você já tenha certeza de que não vai acontecer. O quarto ponto, falta de assertividade, né? Então vamos lá. O medo de conflito pode afetar a assertividade das pessoas durante a negociação. Elas podem se sentir inseguras em expressar suas necessidades ou desejos com clareza, o que pode levar a negociação a ser menos assertiva. Existem alguns perfis comportamentais que já não são assertivos por si só. Existem pessoas que são prolixas, né? Repetem sempre a mesma coisa. Tem pessoas que contam histórias, adoram contar histórias. E tem pessoas que não têm assertividade. E aí a pessoa fala, tanto que a hora que ela acaba de falar, você já nem sabe mais o que ela estava querendo dizer, aonde começou o assunto. Ou você pode se irritar ou irritar alguém por não ser assertivo na tratativa. Trabalhe a assertividade. O que é e o que tem que ser dito e está tudo bem. Escolha a melhor palavra para dizer o que tem que ser dito. Mas seja assertivo. Cuidado em ser prolixo, ficar repetindo a mesma coisa, dando voltas.
Eu sei que alguns perfis não gostam de conflito, então vão contar histórias, vão dar voltas para falar uma coisa. Só que isso faz com que o teu cérebro gaste muita energia, que você gaste muita energia, que você gaste o tempo, né, do seu interlocutor ao invés de investir na assertividade do negócio. Então, cuidado com isso, cuidado com esses pontos, legal? Gustavo, eu não consigo ser assertivo. É um processo a ser trabalhado, tá? Mas volto a dizer, é um treino. Falar não é treinável, ser assertivo é treinável, isso é muito importante. Muitas vezes nós não somos assertivos por insegurança. E aí a pergunta que eu deixo para você, você tem estudado o seu processo, o seu produto, o teu serviço? Você tem estudado a assertividade na hora de entregar ou falar alguma coisa? Então treina, se capacite para que você possa falar com tranquilidade, falar de um modo que se a pessoa tiver dúvidas, ela vai perguntar e você vai conseguir tirar, tá bom? Então só para fechar o nosso vídeo aqui, para superar o medo de conflito durante as negociações, é importante reconhecer a emoção e trabalhar para lidar com ela de forma saudável. Falando de emoções de novo aqui, hein? É importante lembrar que o conflito não precisa ser sinônimo de confronto, mas sim uma oportunidade de explorar diferentes perspectivas e encontrar soluções que sejam mutuamente benéficas. Olha que bacana, com a disposição de enfrentar os desafios e trabalhar junto com o seu interlocutor para encontrar a melhor solução. É possível superar o medo de conflito e alcançar resultados positivos na negociação através de treino, dedicação e preparo. Legal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se fez sentido para você, compartilha com o pessoal aí e vamos ajudar as pessoas a superarem os seus medos de conflito. Legal? Se precisar do Gustavo, manda direct, manda mensagem, tem meu celular, inclusive nas redes sociais aí. Entre em contato comigo, será um prazer extraordinário falar contigo, trocar essas informações, né, e poder ajudá-la da melhor forma possível. Abraço, fiquem com Deus, sucesso e tchau, tchau.